Fala meus filhos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O canal aqui que tem o intuito de tornar você um desenvolvedor sênior de verdade, um desenvolvedor maduro que sabe tomar excelentes decisões técnicas e que sabe qual o próximo passo da sua carreira, sabe conduzir processos, sabe conduzir projetos e sabe ajudar outras pessoas, beleza? E para te ajudar ainda mais a construir uma carreira sólida, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito prático, que vai contribuir para o desenvolvimento da sua carreira. Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre Design Partners. Este é um assunto de fundamento de desenvolvimento que vai auxiliar independente da linguagem de programação que você está utilizando e vai ser útil aí para o desenvolvimento dos seus sistemas, dos seus projetos. Você vai construir sistemas muito mais robustos e muito mais preparados para o crescimento, tá legal? Então, sem mais delongas, vai ser uma aula bem prática. Nós vamos direto ali ao código e eu vou te mostrar quais são os principais design patterns aqui que eu usei durante a minha trajetória, durante a minha carreira, que me ajudaram bastante na evolução e na manutenção dos sistemas, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela e a gente vai começar mão na massa, direto ao ponto, beleza? Show de bola! A linguagem que a gente vai usar como base aqui vai ser o TypeScript, beleza? Eu já deixei aqui um repositório de esqueleto preparado para a gente começar o desenvolvimento e não perder tempo nessa parte de setup, mas ele tem basicamente aqui a configuração do TypeScript e tá com o Nodemon para ficar escutando as mudanças ali durante a execução do desenvolvimento, tá? Então vou simplesmente executar aqui um comando para ele começar a escutar as mudanças no código. Simplesmente coloquei um console log aqui. Qualquer mudança que a gente colocar, ele já vai recarregar automaticamente e executar o código. Show de bola! Deixa eu minimizar um pouquinho o terminal aqui e vamos lá. O primeiro pattern que eu quero falar, ele é ele é um padrão de comportamento. Ele é comportamental e auxilia você muito quando precisa fazer a gestão de um estado global de alguma variável, de algum objeto, tá legal? Esse padrão ele é chamado de Singleton, né? Ele é um padrão aí de comportamento. Ele tem sido inclusive criticado recentemente por conta de infringir algum dos princípios do Solid, porém ele ainda é muito utilizado e é muito útil, né? O próprio Uncle Bob está sugerindo um novo pattern chamado Monostate como alternativa ao Singleton, porém hoje eu vou focar aqui justamente em trazer esse conhecimento para você e reforçar ali quais são os casos de uso que você pode utilizar. Em um outro momento a gente pode falar de uns patterns mais avançados e também um pouco mais atualizados, tá bom? Então vamos nessa. Ele é muito útil, então, como já comentei, para fazer a gestão de variáveis globais, simplesmente porque ele foca em ter somente uma instância do objeto por vez. Para a criação do padrão Singleton, ele é muito simples. Nós vamos aqui para a prática. O exemplo que eu vou trazer é um exemplo que a gente vai usar ele como um gerenciador de cache da aplicação, beleza? Então nós vamos construir aqui uma classe que vai ser responsável pelo armazenamento do cache de algum dado que nós queiramos que fique armazenado na aplicação. Então vamos lá. Vou começar criando aqui uma pasta chamada Services. Aqui dentro eu vou criar um arquivo, vou chamar de Cache Service. Então eu vou fazer um export aqui da classe. Default class. Nós vamos utilizar muita orientação objeto aqui, tá, pessoal? Então se você não está acostumado com orientação objeto, com classe, eu sugiro você pausar o vídeo agora e estudar sobre orientação objeto. Isso aqui vai ser muito importante, independente se você trabalha com front ou com back. Você aplicar orientação objeto te ajuda bastante, facilita bastante o desenvolvimento, principalmente para construir aplicações abstratas com acoplamento fraco, flexíveis para mudança e tudo mais, beleza? Então vou criar a classe aqui, ó, Cache Service. Como eu comentei, para o padrão Singleton ser implementado, ele precisa ter uma única instância do objeto. Então, para isso, nós vamos criar uma propriedade privada do tipo estática
tá bom? Vou chamar de instance. Ela vai ser do tipo cache service. E para que exista somente uma instância da classe, nós precisamos deixar o construtor privado, tá bom? Ele precisa ter aqui o encapsulamento privado para não permitir que ninguém chame o NIO da classe a não ser dentro do próprio contexto aqui da classe, tá? E para expor essa instância do objeto única, nós vamos criar aqui um método público estático também, chamado getInstance, que vai devolver uma instância do cache service, tá legal? Aí, qual vai ser a lógica aqui? Se a gente não tiver, ou seja, se esse objeto instance ele for vazio, se ele não existir, nós vamos instanciar um objeto da classe cache service e atribuir a ele. Então, aqui no final, nós vamos retornar a própria instância criada. Ou seja, deixamos o construtor privado. Quando alguém chamar o método getInstance, ele vai ver se o objeto instance já existe. Caso não exista, ele instancia. Se já existir, ele vai devolver o próprio objeto. Então, bem direto ao ponto. Então, nós vamos criar aqui dois métodos públicos. Método não vai ser um método estático, tá? Que pertence à classe, agora vai ser um método do objeto mesmo, da instância. Vai ser um chamado get, que nós vamos devolver o resultado, vamos devolver um valor que está em cache, e vamos ter um método chamado set, que vamos setar algum valor no nosso cache, tá bom? Vou chamar aqui de value, vai ser de qualquer tipo. Beleza, agora nós precisamos criar uma propriedade que vai armazenar o valor desse cache, tá bom? Que vai ser o gerenciador do cache. Para isso, a gente vai criar uma propriedade de classe aqui, também privada. Eu vou chamar de storage. Ela vai ser do tipo map, tá bom? Que vai ser a string, que vai ser a nossa chave, e o valor vai ser de qualquer tipo, beleza? E eu já vou deixar ela instanciado, new map. Então, aqui no get, a gente vai simplesmente fazer um return this.storage.get, passando a chave. E aqui no set vai ser um this.storage.set, passando a chave e o valor. Legal. Então, com isso, a gente já implementou a nossa classe. Vamos testar? Para testar agora, a gente vai lá para o nosso arquivo index e a gente vai colocar ali vai fazer algumas chamadas para a instância do objeto para ver se realmente eles compartilham da mesma instância. Então, para começar, vamos lá. Vou criar aqui um objeto chamado cache1, tá bom? Vai ser cacheService.getInstance. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o objeto 2. Repara, os dois precisam chamar o método getInstance. Eu não consigo aqui de fora dar um new no cacheService, tá vendo? Ele reclama. Por quê? O método, a classe tem um construtor privado. Então, por isso ele fica bloqueado de ser chamado. Aí a gente vai fazer um teste aqui, ó. Vai colocar um set. Aí eu vou chamar aqui de key1. Vou colocar valor 1. Valor key1. E aí eu vou chamar aqui o cache2, ó. Key2, valor key2. Como é que a gente vai saber se eles mexeram no mesmo objeto? Simplesmente a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou dar um console log aqui. Eu vou chamar cache1. O cache1, ele está setando a chave 1. Porém, como eles estão compartilhando o mesmo objeto, eu posso, através do cache1, tentar dar um get na key2, que ele vai conseguir pegar também o valor que está armazenado lá na key2. Vamos ver se funciona? Ó, então aqui no nosso terminal, aparece aqui embaixo, ó, valor 2. Tá? Você repara que, independente, ó, agora se eu fizer a mesma coisa com cache2, posso pegar o cache2, posso chamar aqui 1. Vai funcionar também, porque eles compartilham da mesma instância do objeto, tá bom? Então, com isso aqui facilita bastante para esse gerenciamento global das variáveis. Esse aqui, vocês veem que é algo muito direto ao ponto, né? Muito simples. Então, esse é o modelo aqui que a gente usa com o padrão Singleton. Legal? O próximo pattern que eu quero mostrar para vocês é o pattern chamado Strategy, tá?
Ele também é um pattern de comportamento e ele é muito útil quando a gente vai trabalhar com componentes que podem ser associados a plugins ao nosso código, como por exemplo, integração com gateways de pagamento. Você pode ter uma aplicação que tem integração com vários gateways de pagamento. Ou se você quer fazer uma integração com algum serviço de envio de e-mail. Então vamos supor que você está usando o SendGrid e depois vai passar a usar o Sendinblue, por exemplo. Você poderia ali usar o padrão strategy para, em tempo de execução, definir qual que é o mecanismo ali, qual que é o serviço correto que você vai utilizar durante aquele contexto. Ele parte de um princípio onde a gente precisa ter uma interface que define ali um método padrão e aí a classe concreta que implementa aquela interface pode ser alterada no contexto em tempo de execução. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo utilizando um serviço de notificação. Então vamos supor que a gente tem um serviço que envia notificação. Repara que notificação é algo genérico. Então a gente pode enviar notificação por WhatsApp, notificação por e-mail, pode ser uma notificação por SMS, pode ser uma notificação, sei lá, por BIP, pode ser por qualquer coisa. Então vamos criar uma classe aqui dentro da pasta de service. Vou chamar aqui de notification service.ts. Aqui dentro nós vamos começar definindo uma interface chamada notification type. Essa interface, notification type, vai ter simplesmente um método chamado notify. Ela vai receber uns dados de qualquer tipo, tá? E vai devolver um boolean, que vai ser um resultado true ou false se aquele envio foi realizado com sucesso. Então, nós vamos ter duas classes. Uma classe que eu vou dar um export nela, que vai ser uma email notification. Eu não vou criar aqui em classe separada, em arquivo separado, simplesmente para facilitar o nosso exemplo, tá, pessoal? Mas o correto aqui, se a gente estivesse fazendo um sistema de fato mais robusto, seria a gente pegar aqui, ter um arquivo para as interfaces, ter um arquivo para cada classe, para ficar as coisas bem organizadinhas e mais fácil de procurar, beleza? Então eu vou colocar aqui que ela implementa notification type. Opa, faltou um class aqui, né? Classification type. Beleza. Aí aqui a gente vai implementar o método notify, tá? Aqui dentro, eu não vou fazer uma implementação de fato de um envio de e-mail usando algum serviço. Eu vou simplesmente dar um console log aqui. Vou falar enviando e-mail, enviando notificação por e-mail com os dados. E aí aqui a gente vai colocar um print do objeto data que a gente está recebendo como parâmetro, tá bom? E aqui eu vou simplesmente dar um return true, porque ele espera um boolean como resposta. Legal. Agora nós vamos implementar uma classe WhatsApp notification, que também implementa notification type, método notify. Legal, vamos dar um console log aqui também. Aí enviando notificação por WhatsApp para, e aqui eu vou printar os dados que nós recebemos como parâmetro e dar um return true aqui. Beleza. Agora nós temos a implementação das classes concretas, tá? Para aplicar o padrão strategy, nós vamos criar agora um serviço aqui chamado notification service. Beleza? Aqui dentro nós vamos ter uma propriedade chamada notification type, que vai ser do tipo notification type, ou seja, a interface. Nós não estamos dependendo aqui do tipo concreto, nós estamos dependendo da interface, que é um tipo mais abstrato. Então, no construtor dela, nós vamos receber como parâmetro um objeto do tipo notification type. Opa! E nós vamos setar aqui no nosso notification type, na propriedade, o type que recebemos no parâmetro do construtor, beleza? Então, a gente vai implementar aqui também um método setNotificationType,
que pode, em tempo de execução, substituir o objeto notification type. Vai fazer a mesma coisa ali de cima. Set notification type igual a type. Beleza. Aí, nós vamos criar um método aqui agora também para fazer o envio, de fato, da notificação através do nosso notification type que nós temos ali implementado. Então, nós vamos criar aqui um método, send notification. O que ele vai receber como parâmetro? O data, que é qualquer dado ali que vai vir. Não vou especificar o tipo aqui exatamente agora nesse momento. Mas o que ele simplesmente vai fazer? Vai chamar o thisNotificationType.notify. Por que eu tenho a garantia que eu vou chamar aqui o método notify? Porque é o método que está implementado na interface. A interface vai garantir que as suas implementações concretas contenham a especificidade ali da implementação do método notify. Cada um vai implementar de um jeito. Tá? Então aqui eu vou simplesmente passar o data, que é o tipo de parâmetro que ela recebe, e está tudo certo. Agora, como é que a gente vai fazer o teste real? Vamos pegar aqui no nosso arquivo index, tá? E aí a gente vai fazer a execução de um envio de uma notificação, começando por e-mail, e durante o tempo de execução a gente vai poder trocar para enviar uma notificação por WhatsApp, por exemplo, dependendo do contexto. Então vamos lá, eu posso criar aqui um objeto notification service, new notification service. Como eu tenho que passar o meu notification type por parâmetro, eu tenho que vir aqui e já passar qual que vai ser o tipo da notificação, né? A classe concreta. Aí eu estou passando aqui que eu quero que envie primeiro a notificação por e-mail. Aí como é que a gente vai fazer? Vamos chamar aqui, notification service, send notification, e a gente vai passar os dados que vamos enviar da notificação por e-mail. Vou colocar aqui um data e-mail notification. Vai ter como parâmetro aqui, e-mail fulano@teste.com, e eu vou colocar aqui que vai ter uma mensagem olá. Aí aqui, e-mail notification, cadê? Vai ser esse objeto aqui, Vamos lá, o que está errado aqui? Faltou um fecha-chaves aqui, né? Beleza. Então, vamos lá, Instanciou o objeto. Aqui no final ele já está mostrando, enviando notificação por e-mail com os dados, aqui, do e-mail do fulano e a mensagem. Agora, se eu quiser, eu posso criar aqui um outro objeto, o WhatsApp que pode ter aqui, number. Aí vai ter um número lá para fazer o envio da notificação por WhatsApp. E a mensagem pode ser: olá, quanto tempo? E aqui, o que a gente consegue fazer? Eu vou pegar o meu objeto ali, notification service. Eu posso trocar o notification type. Então, vou colocar aqui o WhatsApp notification agora. E com isso, utilizando o mesmo contexto, o mesmo objeto, eu posso chamar novamente agora o método send notification, passando o WhatsApp notification aqui, Então, em tempo de execução ali, eu consigo fazer essa troca, e a minha classe que faz o envio de fato da notificação não precisa se preocupar, não precisa trocar a lógica dela para fazer esse envio, porque ela está baseada na implementação da interface, né? Ela tem a dependência da interface, que é mais abstrata. Então, se eu dar um save aqui, olha lá, primeiro ele enviou a notificação por e-mail e depois envia a notificação por WhatsApp. Então, esse é o padrão strategy, né? Você consegue ali, em tempo de execução, através de um contexto, dependendo de uma interface, fazer a troca e o envio das mensagens usando esse modelo, beleza? Show de bola! O próximo pattern que a gente vai falar é o pattern chamado Factory, tá? Ele é um padrão criacional, né? Eu vou chamar assim, que é um padrão de criação de objetos. Geralmente ele é muito usado em conjunto aqui com o próprio Strategy, né? Então você geralmente ali precisa criar objetos de tipos diferentes baseado numa interface, e geralmente esses tipos eles vai depender de algum contexto, de alguma informação ali do tempo de execução.
Com isso a gente passa esses parâmetros para um método, para uma classe de factory. A classe de factory entende ali qual que é o contexto, o que precisa ser feito e devolve o objeto correto para fazer o envio da notificação, por exemplo, nesse caso. Tá? Então ele é muito útil e ajuda também a você manter centralizado ali a regra de negócio de qual que é o padrão que vai ser usado dependendo do momento. Então vamos supor, como eu comentei, se você estiver implementando diversos gateways de pagamento, e aí cada gateway de pagamento, em um caso real que eu tenho aqui de um sistema que a gente mantém, por exemplo, se for um cliente de plano pós-pago, a gente precisa usar um tipo de gateway de pagamento. Se for um cliente de plano pré-pago, eu preciso usar outro gateway de pagamento. Então o padrão Factory, junto com o padrão Strategy, me ajuda em tempo de execução fazendo a implementação mais limpa ali, com a lógica mais abstrata e tudo mais. Eu consigo plugar futuramente ali outras implementações de gateways de pagamento, por exemplo, com facilidade, sem precisar mexer em muitos lugares do meu código, tá? Então vamos criar agora um exemplo aqui do padrão de Factory. Para isso, o que eu vou fazer? Vou criar aqui dentro da pasta Services, usando a mesma lógica ali do Notification Service. Vou criar aqui uma chamada Notification Factory.ts. É simplesmente uma classe, então vou dar um export default aqui no class Notification Factory. Ela vai ter um método público estático também, né? Chamado create. Por que public estático? Porque eu não preciso instanciar um objeto da Factory só para criar outro objeto. Então, geralmente é muito mais direto ao ponto. Então, a gente já vai criar um método estático, que é para ir direto ao ponto para ele me trazer o objeto de referência. O que a gente vai receber aqui? Ó? Vou receber o data, né? Que é o próprio os dados que são passados como parâmetro lá para o objeto que envia a notificação. E aqui a gente vai fazer uma lógica do seguinte. Ó, se data.property, eu vou verificar se tiver a propriedade e-mail no data, eu quero que retorne a instância da classe email notification. Agora, se tiver a propriedade number, eu quero que devolva o WhatsApp notification. Beleza? E se não tiver nenhum desses dois, eu vou lançar um exception, lançar um erro. Vou chamar aqui de não implementado. Beleza? É simplesmente isso. Então, a gente tem um método create estático, ele vai receber algum parâmetro para diferenciar qual tipo de classe que ele vai devolver, qual o objeto que ele vai devolver. Baseado no parâmetro que ele recebe, ele devolve ali a lógica de qual do tipo de notificação que ele vai implementar. Então isso facilita a implementação de fato, tá legal? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui, ó, Notification Factory.create. E o que eu vou passar? Vou passar agora, por exemplo, ó, email notification. E aí eu vou dar um console log no objeto todo. Ele vai ter que me devolver. Se ele está recebendo os parâmetros ali, de fato, da email notification, ele tem que me devolver a implementação dessa classe aqui, ó, email notification. Se ele receber esses parâmetros do WhatsApp, ele tem que me devolver essa classe WhatsApp notification. Então vamos ver, ó. Já executou, né, como está executando direto, e ele já me devolveu aqui uma implementação da classe email notification. Agora, se eu passar aqui o WhatsApp notification, olha só, ele já olha a lógica lá e já me devolve o objeto da classe WhatsApp notification diretamente. Então esse aqui é o Pattern Factory, né, que também facilita bastante esse processo de criação de objetos, dependendo aqui se você tiver muitos tipos de implementação. Putz, se tem push notification, se tem e-mail, se tem WhatsApp, SMS, diversos tipos de coisa, você poderia plugar aqui e colocar dentro de um padrão Factory, usar junto com o Strategy, que ia funcionar
muito bem, beleza? Agora, para fechar aqui, também a gente não se estender muito nesse vídeo, eu vou falar de um último pattern que também é muito bom quando você tem diversas implementações concretas de coisas diferentes, tá? Então, é o padrão chamado adapter. Ele é um padrão estrutural e ele é um dos melhores, na minha opinião, para facilitar a manutenção do código durante o tempo de vida do sistema, tá? Porque, basicamente, ele consiste em você manter separado a lógica de negócio com um objeto padrão que é diferente do objeto específico que é utilizado entre as integrações. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem que fazer a implementação de emissão de boleto com o Bradesco e outra com o Itaú. Com certeza, as APIs desses bancos, eles são diferentes, né? Cada um tem um padrão ali, uma está usando, sei lá, SOAP, outra está usando REST, o objeto devolve uma propriedade que chama um nome, outro objeto tem uma propriedade que tem outro nome. E aí, durante a implementação dos casos de uso das regras de negócio do teu código, se você fica dependente com os nomes das classes, das propriedades que vem direto lá do provedor, o teu código ele fica muito amarrado ali, né? Se o pessoal muda lá uma versão, troca o nome da propriedade, troca alguma coisa, quebra teu código fica frágil. Então, o que é interessante? Você manter o teu código preparado para essas mudanças, de modo que se algum provedor mudar algum tipo de implementação, algum dado, ou forma como ele devolve essa informação lá na ponta, não impacte a tua regra de negócio, impacte simplesmente essa integração e essa adaptação. Por isso que ele chama de adapter. Então vamos pegar esse caso aqui que eu acabei de comentar, por exemplo, do boleto, e a gente vai fazer a implementação dele, beleza? Vou chamar aqui de adapter. Legal. Para começar, mais uma vez, a gente deixar o nosso código robusto, eu vou criar um type aqui, chamado boleto. Ele vai ter duas propriedades. Uma chamada que é o URL, que é o URL do boleto em si. E outra propriedade eu vou chamar de valor. Opa, tira aspas aqui, né? Que ela vai ser um number, tá? Então a gente vai partir dessa base aqui, ó. A gente vai ter um type boleto, que vai ter um URL e vai ter o valor. Aí a gente vai ter uma interface que vou chamar de emissor boleto. O que esse método, o que essa interface emissor boleto precisa ter? Ela simplesmente precisa ter um método chamado emitir, que vai receber ali o valor do boleto e vai devolver um objeto do tipo boleto. O valor precisa ser um valor numérico, tá? Então a interface vai ter simplesmente isso. Aí a gente vai fazer a implementação concreta. Vou pegar esses dois casos. Vamos fazer uma classe aqui chamada Bradesco, que implementa o emissor boleto e implementa o método emitir. Para fazer a emissão com o Bradesco, ele tem um método privado, vamos supor aqui, ó. Ele vai ter um método privado que vai receber aqui o valor. E aqui a gente vai dar um console log, ó, emitindo boleto com Bradesco. E o valor da emissão. O que pode acontecer aqui? Como eu comentei, cada banco ele tem uma API, cada banco trabalha de uma forma. Então aqui eu estou simplificando bastante o processo, mas vamos supor que aqui para emissão do boleto no Bradesco a gente precisaria gerar um arquivo, mandar lá para ser processado o lote do boleto e tal. E se fosse fazer no Itaú, por exemplo, seria fazer uma chamada de API REST, tá? Então cada um teria a sua particularidade. E aí vamos supor que o objeto que devolva aqui da implementação do Bradesco tenha mais ou menos um formato assim, ó. Ao invés de ser URL, ele devolve uma propriedade chamada link e aqui vai ter o URL do boleto. E aqui no valor vai ser simplesmente o valor mesmo, né, que a gente está recebendo aqui por mensagem. Aí o que vai acontecer? A gente precisaria pegar aqui
nesse método emitir da interface, a gente chamaria aqui, ó, o emitir boleto Bradesco, passando o valor. Aí, para fazer o retorno, né, no padrão que a interface espera, a gente simplesmente precisa pegar e fazer a adaptação do objeto que o Bradesco devolve para o padrão do objeto que o nosso sistema está esperando. Então aqui a gente teria basicamente aqui uma propriedade, eu poderia fazer o return direto também, fazendo o seguinte, ó, o URL, que é o que a gente espera no nosso tipo boleto, certo? Nosso tipo boleto espera um URL, que eu vou pegar aqui, ó, retorno Bradesco.link, e o valor vai ser simplesmente o retorno Bradesco.valor. Então, com isso, se a gente tem uma implementação do nosso código aqui interno que está dependendo do objeto do tipo boleto, independente da implementação concreta, o nosso código está robusto, preparado para caso o Bradesco, por exemplo, mude essa URL aqui para link, vai chamar de link boleto, não interfere, a gente simplesmente viria aqui e trocaria para link boleto, não tem problema, tá? Então, isso deixa o teu código mais robusto. E aí vamos supor que a gente tem uma outra classe aqui que é a do Itaú. Também implementa o emissor boleto, método emitir. Aí aqui ele vai ter um método privado também, que vai ser emitir boleto Itaú. Vai receber o valor também do tipo number. Aqui a gente vai dar um console log, emitindo boleto do Itaú. E aí qual o valor que está emitindo. E aqui o objeto do Itaú, ele é um pouquinho diferente. Ele vai ser aqui, ó, URL pública, por exemplo, que vai ter o URL do boleto Itaú. E ao invés de chamar valor, ele ia chamar de preço. Aí o que ia acontecer? Aqui também a nossa implementação concreta, retorno Itaú, ia chamar o emitir boleto Itaú passando o valor, ia pegar o retorno e ia padronizar para o nosso objeto do tipo boleto. Com o quê? Com o retorno Itaú, pronto, URL pública, e o valor, que é o que espera no nosso objeto boleto, ia ser retorno Itaú.preço, tá? Então com isso aqui é a implementação de um método adapter. Agora, qualquer implementação concreta que a gente tenha na nossa classe, a gente vai esperar o type boleto. A gente pode chamar ali, independente se for Itaú ou se for Bradesco, vamos chamar o método emitir, vamos receber um boleto de volta, independente da classe concreta que for implementada. Então, você repara que ele tem uma grande sinergia também com pattern strategy, né? Mas qual que é o legal disso? Você sempre munir ali teu sistema, sempre deixar orientado a interfaces, e você, sempre que tiver implementações que envolvam sistemas externos e tudo mais, você usar esse pattern adapter para deixar o teu sistema cada vez mais robusto, mais flexível para mudança, né? Mais abstrato e tudo mais. Então isso é bem interessante e deixa teu sistema realmente preparado para a evolução. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já sabia, né, já conhecia, comenta aqui embaixo alguns casos de uso mais prático que você já teve para isso. Se você não sabia, comenta aqui também algum caso de uso que você já está imaginando que poderia utilizar. Deixa aqui comigo que foi a tua experiência, né, usando esse padrão ou não, tá bom? Se você gostou, não deixa de compartilhar com seus amigos, não deixa de compartilhar com o teu time, curtir, se inscrever aqui no canal para ajudar a trazer cada vez mais conteúdos para você, tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Down.